Estamos no início de um novo ano e vamos falar de renovação, um tema que sempre nos visita quando estamos tratando do encerramento de ciclos ou o começo de novos ciclos. Nós sabemos que somos espíritos, temos uma vida eterna e que o nosso futuro é a perfeição. Jesus veio encarnado numa roupagem física para a Terra, para nos demonstrar o nosso futuro, porque seremos como Ele, seremos como Jesus, sábios, perfeitos, felizes, porque amaremos. E esse é o nosso destino, foi para isso que fomos criados. Mas até que a gente consiga alcançar essa perfeição, nós vivenciamos por meio da encarnação diversos ciclos transformadores. Cada encarnação, um ciclo transformador. E dentro de uma encarnação, vivenciamos diversos ciclos que vão justamente provocando as transformações que nos foram propostas para essa encarnação. O que significa que em uma mesma encarnação vivenciamos diversos cenários e contextos, convivemos com personalidades diferentes, vivenciamos diversas histórias, experiências que vão justamente provocando a nossa inteligência. As pessoas com suas características, com suas histórias, suas buscas, seus medos, seus costumes, sua conduta e seu caráter, interagem com a gente provocando também os nossos valores, nossas crenças. E aí também carregamos as nossas histórias, temos nossos medos, nossos anseios, nossas alegrias. E o conjunto dessas histórias e dessas relações vão provocando em todos nós o despertar da nossa inteligência. E aí nós temos a inteligência intelectual a desenvolver e a inteligência moral a desenvolver. Jesus veio nos chamar a atenção justamente para isso, né? Ele disse, meus irmãos, vocês não estão aqui para ficarem guerreando, né? Duelando, disputando. Vocês vieram para crescer. Eu represento o futuro. Então, sigam meus passos que vocês vão conseguir alcançar a felicidade mais rápido. E não vão precisar ficar vivendo mais do mesmo, dessas guerras, desses desrespeitos, né? Que vivíamos muito naquela época e ainda vivenciamos com outras linguagens, outras formas, mas ainda carregamos em nós o orgulho, o egoísmo e a vontade de viver os prazeres do mundo, né? Sem nos comprometermos com a moralidade, né? do ser humano, o respeito com o próximo, o amor ao próximo. Mas tudo bem, porque Deus nos dá as experiências da encarnação justamente para que a gente não fique parado, para que a gente seja provocado nessa inteligência e comece então a crescer, né, como espírito. Pois bem, isso significa que é ingênuo querer viver uma encarnação sem sentir dores, porque a dor, e os espíritos nos explicam isso, a dor é um processo necessário para a desconstrução dos automatismos que temos, aqueles vícios comportamentais, né? Nós não fomos criados agora, estamos vivenciando uma de diversas encarnações já tidas. Então trazemos dessas encarnações algumas condutas padronizadas, porque aprendemos a ser de determinada maneira e continuamos sendo dessa determinada maneira. Então é muito natural que quando a gente adquira o conhecimento de que determinada conduta nossa é equivocada, a gente busca mudar, mas é difícil, porque a gente já está automático num outro comportamento. Então a gente precisa de um esforço tremendo para desconstruir tudo isso que está padronizado na gente e dar espaço para criar novos padrões.
o padrão da inteligência maior, da sabedoria e da prática do amor, né? Porque Jesus veio nos demonstrar o nosso futuro? Ele veio justamente explicar que quando nós temos a moralidade desenvolvida, não há esforço na prática do amor. É fluido, é natural. Então, assim como nós temos nossos comportamentos automáticos hoje, que quando a gente viu, a gente já fez, nós teremos também, mas estaremos integrados ao amor, devido à maturidade já adquirida. Então, quando temos a oportunidade da encarnação, estamos vindo para uma escola realmente, desaprender os equívocos e aprender o que realmente precisamos saber, precisamos fazer, né? Porque o amor é ação, o amor não é uma teoria. A teoria nos direciona, mas a vivência é que realmente representa o amor. Então, quando nós estamos no processo encarnatório, iremos vivenciar de tudo um pouquinho, né? Iremos ter momentos de alegria, iremos ter momentos de tristeza, de conquistas que nos trarão muita felicidade, teremos frustrações, seremos visitados por diversas emoções, emoções que a gente gosta de ter, emoções que a gente não gosta de ter. O que é importante considerarmos? Quando a gente vem, há um planejamento para essa encarnação. E esse planejamento é feito por espíritos já aperfeiçoados, mais desenvolvidos que nós, que possuem condições intelectuais, morais, de fazer um planejamento sério para nossa encarnação, responsável, para que tenhamos sucesso no nosso progresso, porque essa é a finalidade da encarnação. Então, a espiritualidade maior começa a selecionar o tipo de experiência que precisaremos ter para ser provocado na inteligência que já temos condições de adquirir. Porque vivenciar a perfeição que Jesus nos demonstrou exige conhecer e dominar e ter assimilado e estar integrado com toda a lei de amor, com a lei natural da vida, com a lei divina, né? E para que a gente consiga alcançar toda essa amplitude, nós damos um passo de cada vez. Então, nesse passo de cada vez, é que planejamos para uma encarnação os passos que nós já estamos prontos para dar. Porque a lei natural da vida contempla a lei do progresso, que nos ensina que o crescimento se dá um passo de cada vez. Então não adianta programarmos para uma única encarnação a aquisição de toda essa inteligência. Para cada encarnação, uma conquista, né, baseada nas capacidades que nós temos. Então, no planejamento encarnatório, a espiritualidade baseado nos passos que eu já estou em condições de dar, seleciona os contextos que eu serei inserido para ter a minha inteligência moral provocada e intelectual também. E é a partir daí que a espiritualidade seleciona e arquiteta, né, o meu contexto de vida física. Quem vai me receber como mãe, como pai, qual vai ser o contexto familiar que eu serei inserido, se eu terei irmãos, quem serão meus vizinhos, o lugar que eu vou morar na minha chegada, o contexto social, cultural, monetário, né? Então tudo isso é arquitetado pela espiritualidade. Não é um jogo de sorte. Tem toda uma inteligência estratégica, porque o objetivo da encarnação é me desenvolver. Então é feito toda uma arquitetura para que a minha experiência encarnatória desenvolva em mim a inteligência que será foco dessa encarnação. De novo,
intelectual e moral. E aí, então, eu venho dentro desse contexto. E é interessante porque Deus conhece tudo e todos, porque tudo e todos veio da sua criação, né? Ele cria e ele conduz, ele gerencia, ele cuida, ele toma decisões e ele direciona. Então ele conhece tudo. Ele conhece o espírito que vai te receber como mãe, como pai. Ele conhece a história desse espírito, a história desde sua criação, suas tendências comportamentais, as virtudes já amadurecidas, os defeitos, e mesmo assim ele permitiu então que você fosse inserido na família que você está, no contexto em que você veio. Não foi à toa. Foi justamente porque essa arquitetura somada à sua história, a quem você é que vai provocar em você os passos que você está pronto para dar, que são diferentes dos que eu estou pronta para dar. Por isso, eu sou inserida num contexto diferente. Por mais que tenhamos experiências semelhantes, porque vão provocar as mesmas inteligências, a forma, a história é muito particular e personalizada para cada um. Tanto que nós não encontramos pessoas que consigam contar a mesma história de vida que a gente. Podemos dizer, nossa, eu também vivi isso, mas a forma, as pessoas envolvidas, o lugar envolvido, os detalhes se diferenciam, porque nossas necessidades são semelhantes no que se refere à inteligência a ser adquirida, mas a linguagem é muito particular a cada um de nós, porque temos o livre-arbítrio. E essa liberdade de escolha é que vai personalizando a nossa caminhada. E por que eu trago esse entendimento do planejamento encarnatório quando nós estamos falando de renovação? Bom, a renovação caracteriza justamente a mudança, né, de algo. A renovação nos traz uma reflexão sobre começar de novo, sobre se reinventar, sobre abrir mão daquilo que a gente já entendeu que não precisa mais e abrir espaço para aquilo que a gente entendeu que precisa, aquilo que a gente quer. E a proposta da encarnação é uma renovação para o espírito, já que ele traz uma bagagem da experiência anterior, está no plano espiritual, aprendendo, refletindo, revisando sua trajetória, trabalhando, servindo, exercitando e também desenvolvendo a sua inteligência. E aí, de repente, é feito um planejamento para que ele venha se transformar. Aí está a renovação do espírito. Mas, como eu disse, quando estamos no processo da encarnação, ou seja, numa encarnação, precisamos vivenciar diversas transformações que vai causar essa renovação. O que significa que também vivenciamos pequenas renovações na nossa trajetória. Somos inseridos, então, num contexto que vai provocar em nós a inteligência que precisamos adquirir. E quando somos inseridos nesse contexto, ou seja, encarnamos, chegamos, aí a gente começa então a vivenciar as experiências que a providência divina vai nos apresentar e também vai vivenciar as consequências das nossas escolhas. Tudo isso vai provocar em mim o despertar de novas inteligências. Pois bem, nessa experiência eu sinto. Eu tenho sentimentos a partir de cada contato que eu tenho com a vida, com as pessoas, com as ações, sejam minhas, sejam do outro. Eu sinto. E esses sentimentos
motivam novos comportamentos em mim. Então, eu chego no mundo e aí eu vou, na minha infância, vivenciando experiências. À medida que eu vou crescendo, eu vou assumindo mais responsabilidades e adquirindo mais liberdade de escolha. A providência divina vai me apresentando as experiências para provocar minha reflexão e o despertar da minha inteligência. Essas experiências geram emoções em mim. Eu passo a ter sentimentos a partir dessas experiências. E aí eu reajo a esses sentimentos, provocando outras consequências. E essas consequências também geram em mim sentimentos. E eu reajo a esses sentimentos, provocando outras consequências, e assim sucessivamente. Esse processo, há um desgaste psíquico e emocional em nós. Porque nós somos inteligência, então não conseguimos vivenciar experiências sem interagir mentalmente com elas, sem sentir, né? Então, a gente pensa, a gente reflete, a gente age, a gente sente. E tudo isso vai nos solicitando um esforço de performar bem, de se sair bem naquela situação. Afinal, viemos para crescer. Então, se você está numa escola, sendo provocado pelo professor, com exercícios, com estudos, e você não corresponde a isso, você não reage a isso, você não vai aprender. Você não vai passar de ano, você não vai desenvolver sua inteligência. Como você vai desenvolver sua inteligência intelectual, no caso da escola? Interagindo com as provocações que o professor te traz. São os exercícios dentro de casa, são os exercícios dentro da escola, são os trabalhos em grupo, as provas, as leituras. E sempre que eu interajo, eu sinto e eu reajo àquilo, né? Então, essa é a natureza do progresso. Mas dependendo do desafio que se apresenta pra gente, nós somos mais exigidos emocionalmente. Porque no processo de transformação, vivenciamos um ciclo de transformação, onde vamos ter nesse ciclo o contato com aquilo que a gente não deve mais manter em nós. Então dói. Dói eu ter que reconhecer que eu estou equivocado. Dói eu ter que aprender a ter um comportamento que eu nunca tive e abrir mão de um comportamento que eu tenho há anos, talvez até há séculos, né? Vai saber desde quando a gente traz esse comportamento. Então, é trabalhoso eu ter que perceber que eu estou indo para o lado errado e, opa, não, peraí, eu não vou fazer isso, né? A gente tem que se segurar e aí pensar, mas se eu não for fazer isso, eu vou fazer como? Eu não sei como fazer, eu nunca fiz, aí eu tento, aí eu vivencio aquelas consequências e essas consequências geram emoções. Então, esse ciclo de transformação fica me provocando o tempo todo, porque o tempo todo eu tenho que ficar visitando a mim mesmo e vivenciando as emoções dessa visitação e tomando decisões e agindo e tendo que lidar com as consequências. Então, cansa. Como cansa estudar. Cansa aprender. O cansaço é o efeito do esforço. Então, crescer requer esforço. Não tem como vivenciarmos o crescimento sem termos a visitação dessa emoção, dessa sensação chamada cansaço. Ele pode ser físico, pode ser mental, mas é onde a gente precisa vigiar. Porque nesse jogo dessa relação, dessa dinâmica minha com a vida, com as pessoas, com a experiência, os meus sentimentos, e eu levo minha ação para o mundo e sinto, e levo minha ação, e sinto, e levo minha ação,
Eu posso utilizar de recursos que me fortaleçam, estudos edificantes, mentalizações, meditações, respirações, processos terapêuticos, a própria religião, né? O estudo dos ensinamentos de Jesus, a reflexão sobre nossos comportamentos, tudo isso são recursos que me fortalecem, porque me alimentam de reflexões edificantes, me ajudando a higienizar meus fluidos, que são movimentados a partir das minhas emoções, me ajudam a elevar a minha vibração, meu magnetismo, né? A minha frequência vibratória, permitindo uma conexão com a espiritualidade maior. São sugestões que eu recebo a partir de leituras, de estudo, de conversações edificantes. São sugestões que eu recebo sensatas, que me ajudam realmente a fazer uma reflexão séria, sóbria e que vai me beneficiar enquanto espírito que quer crescer. Mas eu também posso, ao invés de utilizar esses recursos, ao sentir minhas emoções, me deixar tomar pelo orgulho, pelo egoísmo, no sentido de não aceitar que as coisas não sejam do jeito que eu quero, não aceitar que as coisas não sejam para me beneficiar e me revoltar e começar a alimentar essa revolta. Então eu vou tornando pesado e negativo aquele magnetismo em minha volta. Eu vou criando uma atmosfera fluídica muito pesada, eu vou me distanciando da espiritualidade maior, vou alimentando o rancor, a raiva, a briga, né? A disputa. E aí, como a gente vive sob a lei de causa e efeito, porque a lei de causa e efeito contempla a lei natural da vida, a lei divina, os recursos que eu utilizo para me fortalecer vão gerar consequências. Então, se eu utilizo recursos edificantes, as consequências vão ser mais benéficas e positivas. Se eu utilizo recursos prejudiciais, as consequências serão agravantes. Então, eu tenho um problema, eu posso buscar a solução, eu posso agravá-lo. Enquanto eu estou fazendo as minhas escolhas, agindo e reagindo, a providência divina continua me provocando no meu desenvolvimento. Porque eu vim para mudar. Então, não é o meu cansaço que vai determinar se essa experiência vai parar ou não, se o sol vai brilhar ou se vão vir tempestades. Não é a minha concordância que vai determinar isso. É a minha necessidade e a minha verdadeira condição espiritual, psíquica e emocional. Por isso precisamos confiar em Deus. Porque Deus coloca nos meus ciclos de transformação aquilo que eu dou conta, aquilo que eu tenho preparo para lidar. O que não significa que vai ser confortável, porque o conforto está onde a gente domina. Mas se eu vim para mudar, para me transformar, então eu não vou ter conforto, eu não vou estar onde eu estou dominando, eu vou ter que pisar em estradas que eu desconheço, o que vai me causar medo, o que vai por vezes me causar prejuízo por eu não saber lidar com isso. Mas tudo bem, eu estou crescendo, eu estou adquirindo. Então, assim, quando nós viemos para uma encarnação, viemos para mudar. Recebemos todo um planejamento encarnatório da espiritualidade maior, que decide quais contextos e cenários eu serei inserido para provocar em mim o desenvolvimento que eu já estou pronto para ter. E aí eu venho. Ao vir, a providência divina me apresenta as experiências de que necessito. E eu, com minha liberdade de escolha, reagindo às minhas emoções, às minhas interpretações, começo a agir no mundo e viver as consequências disso. Então, eu estou sempre vivenciando as consequências do uso do meu livre-arbítrio e vivenciando também as experiências
apresentadas pela providência divina. Então, numa encarnação, eu começo a vivenciar vários ciclos de transformação. Cada ciclo de transformação me propõe uma mudança. Então, eu entro num ciclo, numa experiência, interajo com determinadas pessoas, com determinadas regras, com determinadas formas, reflito, tenho minhas emoções mexidas, meu intelectual mexido. E aí, quando eu estou vivendo o extremo ali das minhas emoções, é quando eu realmente visito a profundidade dos meus conceitos e das minhas crenças, é quando realmente eu começo a repensar na minha conduta. A dor me proporciona isso. Sem dor, eu não vou me mexer, eu vou viver de prazeres. Com dor, eu paro para pensar sobre. Eu aprendo que do jeito que eu sei não está funcionando. Eu vou ter que mudar. E aí, então, quando há a conclusão da proposta, né, de crescimento, a gente conclui ali um ciclo. Daqui a pouco a gente entra num outro ciclo de transformação, vivencia as oscilações emocionais, a gente lida com outros tipos de pessoa, outras situações, e aí a gente sai dali com a inteligência provocada, daqui a pouco a gente entra num outro ciclo, né? Então, cada ciclo, em mudança de ciclo, a gente tem mudança nas nossas emoções também, né? A gente se fortalece, a gente tem fases em que as coisas nos agradam, nos fazem bem, para que a gente se fortaleça, para que a gente respire, para que a gente, né? E aí daqui a pouco começam os desafios. Aí daqui a pouco vem de novo esse fortalecimento. Então, a gente tem tanta consciência, né, em nós de que viemos para vivenciar esses ciclos transformadores e que a dor vai estar nos visitando diversas vezes na vida, que quando as coisas estão boas demais, a gente até acha estranho, né? As pessoas falam, nossa, também não, tô tão bem que eu tô até estranhando, tô até com medo, alguma coisa vai vir por ali. Porque na verdade a gente sabe que veio para aprender. Então, se a gente tá na escola e tá tudo fácil, a gente acha estranho, né? Será que tem coisa que eu deveria estar aprendendo e que eu não tô? Assim é a vida. Cada ciclo de transformação que a gente vivencia numa encarnação não necessariamente conclui um aprendizado. Então, eu chego nessa encarnação e eu começo a vivenciar minhas experiências. Então, como eu disse, são vários ciclos que vão me provocando o crescimento. Eu vivencio um ciclo aqui com determinadas pessoas, determinadas regras, determinadas formas de funcionamento. Quando ele se conclui, não significa que eu adquiri a inteligência que eu precisava, a maturidade que eu precisava. Não significa que eu mudei. Mas eu fui mexida. Pode acontecer sim de eu ter mudado. Pode acontecer de não, mas tudo bem. Eu vou ter minha oportunidade de refazimento, né? As coisas vão me favorecer, vão vir alegrias, satisfações, uma pacificação em mim, e daqui a pouco eu entro num outro ciclo que pode ser muito parecido com aquele anterior. Sabe esses momentos que nós reconhecemos que, engraçado, vira e mexe, eu vivo esse mesmo tipo de experiência, não tem isso? Vira e mexe, eu conheço uma pessoa com esse mesmo padrão. Não é à toa, é porque eu ainda não concluí o aprendizado. E eu vou vivenciar quantos ciclos forem necessários dentro daquele padrão para ir cada vez aprofundando mais as questões que eu preciso tratar em mim. Teremos então os momentos de refazimento e teremos os momentos de muita exaustão, de muita dor. Por causa da nossa ignorância, por não termos conhecimento sobre o funcionamento da vida na totalidade, por não estarmos ainda integrados a Deus em nossa totalidade,
nos falta a percepção do sentido de algumas coisas que vivenciamos. E na falta do sentido, a gente sente medo, a gente sente tristeza, a gente sente solidão, injustiça, tem uma série de emoções dolorosas que nos visitam nesses momentos pela falta de conhecimento. Então, o que nós precisamos para seguir essa trajetória é lembrar que a proposta é a renovação. Então, não ficaremos na dor. Não permaneceremos na dor. Ela está vindo somente temporariamente com uma proposta de desconstruir em mim questões que não me cabem mais. E trazer novas crenças, novas condutas, novas práticas, novos entendimentos. Então a dor passa. A dor não fica. A dor não permanecerá. Ela tem o tempo necessário para me transformar. Então tem dores que são mais rápidas, tem dores que permeiam por muito tempo na nossa trajetória. Tem desconfortos que permeiam uma vida inteira nessa encarnação. O tempo de cada dor, de cada desconforto, depende da minha necessidade, da experiência de visitação que eu vou ter dentro das minhas emoções, dentro dos meus pensamentos, para que eu me oportunize a mudança, a transformação. Então, dói realmente, dói em vários momentos. E por vezes temos a sensação de que não vamos suportar. Então, a proposta do tema renovação vem nos chamar a atenção sobre as nossas capacidades e a nossa necessidade de mudança, mas também sobre os recursos que temos para conseguirmos fazer essas travessias transformadoras, para que consigamos concluir nossos ciclos de transformação. Primeiro, aceitando que o que está acontecendo vem me transformar. Eu tenho um pai sério, amoroso, responsável, justo, que está o tempo todo sendo fiel ao meu desenvolvimento. Ele não tem preguiça de me educar. Ele não me abandona no meio do caminho. Ele não deixa de atender às minhas necessidades para viver prazeres. Ele não põe a vaidade, a injustiça entre nós. Porque ele não tem isso para dar. O que ele tem para dar é amor, é o bem, é a piedade, a misericórdia. Eu tenho um pai que me desenvolve, que cuida de mim. E isso me dá uma segurança, porque ele garante realmente o meu futuro bom. Por isso eu preciso aceitar. Aceitar a condição de desenvolvimento que esse pai me coloca. Logicamente, eu estou dizendo aqui de Deus, né? E quando eu aceito, eu tiro o espaço da revolta, da não aceitação, do sentimento de abandono, do sentimento de injustiça. Porque eu reconheço a minha falta de conhecimento que me dê condições de compreender tudo isso e ver sentido nisso tudo. Mas eu sei que há justiça no que eu estou vivendo. Há amor no que eu estou vivendo. Embora esteja doendo muito, eu estou sendo desenvolvido pelo meu pai. Eu preciso disso.
Além da aceitação, é necessário realmente utilizarmos os recursos edificantes, porque eles contribuem com o meu refazimento, para que eu vivencie somente os desconfortos que eu preciso vivenciar para a minha transformação. Então, eu não vou agravar o meu quadro. Eu vou, como um filho consciente e responsável, fiel com o próprio desenvolvimento, vou vivenciar aquilo que me é necessário. Mas somente o que me é necessário. O que não é necessário, eu não vou trazer para essa experiência, porque estou me fortalecendo por meio de recursos edificantes. Joana de Ângeles nos ensina que devemos amar a dor. Não amar no sentido de martírio, de querermos sofrer, de querer... Não. Amar no sentido de reconhecer que é ela que nos transforma, que é ela que nos leva para onde queremos estar, que é a paz, a felicidade, colo divino, a integração divina, essa vida de paz por agir, respirar, entender o amor, como Jesus nos demonstrou. A renovação é necessária ser vivenciada durante os ciclos transformadores, por meio de recursos que nos favoreçam. Concluído um ciclo, é necessário nos permitirmos olhar para frente, abrindo a mente para as próximas paisagens que Deus vai me apresentar. O que significa que eu preciso abrir mão dos rancores, de alimentar os traumas, abrir mão de rotular, sabe, assim, nunca mais quero viver isso, porque senão a gente vai criando algumas travas durante a trajetória, nos impedindo de vivenciar outras experiências que vão ser necessárias, porque ficamos ali naquele trauma. O trauma é natural acontecer, né? Somos humanos e existe toda uma configuração psíquica que nos traz essa experiência do trauma. Mas, como eu disse, existem recursos para trabalhar o trauma, né? Então, nós não conseguimos manipular nossos sentimentos e emoções a partir de botões que se apertam ou não aperta, né? Nós somos um sistema complexo. Mas existem recursos que nos ajudam. Então, nós devemos ter a percepção de como estamos lidando com esse ciclo, ou de como estamos após a conclusão daquele ciclo, e buscar meios de nos renovarmos, buscar novos ares, nova forma de ver. O que eu trago desse ciclo? O que eu aprendi? O que eu não quero trazer comigo de lá? O que eu quero trazer comigo de lá? Então, que consigamos entender que a proposta da renovação não vem com o olhar da matéria. Agora eu vou adquirir isso, eu vou adquirir aquilo, eu vou adquirir aquilo. Não. A proposta da renovação é interna. É aqui, ó. O que eu mudei, o que eu vou mudar, o que eu preciso para renovar as minhas forças, olhar para frente e vivenciar os novos painéis que Deus tem a me oferecer. Ao invés de ficar me prendendo nos equívocos ou em conceitos que só vão me deixar paralisado na minha trajetória de transformação. Confiemos, então, nos ciclos transformadores. Confiemos em Deus, na fidelidade que esse Pai tem com a gente, para que a gente consiga chegar onde a gente quer chegar. Suportemos a dor, reconhecendo que ela vem
como instrumento de refazimento para minha renovação espiritual, porque não quero mais ser um espírito primitivo, não quero mais ser um espírito embrutecido, injusto, que desrespeita e faz mal. Eu quero ser aquilo para o qual fui criado. Eu quero ser o amor em ação, como Jesus me provou que esse é o meu futuro. Que tenhamos uma caminhada agora com essa reflexão de renovação, de recomeço, aqui. O contexto pode estar o mesmo, mas é aqui que eu me renovo. A partir do uso da minha escolha. Quando eu escolho utilizar dos recursos para o meu refazimento e para o meu olhar adiante, eu escolho a renovação. Fique em paz. Sejam bem-vindos à nossa sala de passe virtual da Comunhão Espírita de Brasília. O passe tem como finalidade auxiliar a recuperação física, mental e espiritual, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos. Durante o passe, temos uma troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo melhor sentimento, que é o amor. Essa energia amorosa auxilia no reequilíbrio dos pensamentos e emoções, restabelecendo a harmonia íntima. Assim, deve ser utilizado quando sentir necessidade ou até que se sinta reequilibrado. Nesse momento em que daremos início à aplicação do passe, pedimos que, em um ambiente tranquilo, você se coloque de forma confortável, fechando os olhos, respirando de maneira tranquila e serena, para que assim possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, Senhor da vida e da misericórdia. Entrando em sintonia com o nosso mestre amigo de todas as horas e com os mentores espirituais dessa casa, rogamos que nesse momento desça sobre nós todos os fluidos salutares e benéficos necessários ao reequilíbrio do nosso corpo físico, mental e espiritual. Senhor meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me auxiliem nos momentos de dificuldade, que eu tenha a força necessária para continuar a caminhada no sentido do bem, do amor e da caridade. Traz, Senhor, a cura para os males do corpo e da alma, mas se não for o momento, traz o refrigério necessário para que eu continue a caminhada. Que nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares, abençoando a cada um que lá se encontra, trazendo a alegria de viver, a paz, a harmonia e que cada um possa colocar o amor do Mestre Jesus em seus corações. Que também os mentores espirituais possam visitar os nossos ambientes de trabalho, levando a cada canto a tranquilidade, a fraternidade e a serenidade. Que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós, amigos e familiares, trazendo o conforto que tanto desejamos, a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada da vida. Estamos chegando aos momentos finais de nosso passe.
Faremos então a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. E nesse momento, calmamente, vamos abrindo os nossos olhos, retornando ao nosso ambiente com paz e vibrações fraternais. E agradecidos que somos ao nosso Mestre Jesus e aos mentores espirituais desta casa, damos graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja. Nós estamos nas redes sociais. No Facebook você pode acessar facebook.com/Comunhão Espírita. No Twitter, twitter.com/Comunhão Oficial. Estamos também no YouTube. Acesse youtube.com/Comunhão Espírita de Brasília. E siga o nosso Instagram, @Comunhão Espírita. Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades.